Oi, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só que notícia boa. Estou gravando um vídeo aí muito importante, muito especial para abençoar a sua vida. Você que está em casa, né? Você que nos acompanha. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a tua vida, vai mudar radicalmente a sua vida espiritual. E eu queria muito que você assistisse ele até o final, né? E se você puder também, se inscreva aí no nosso canal. Eu quero muito poder usar essa plataforma aí que é o YouTube como uma plataforma de anunciar o Evangelho do Reino de Deus e, se possível, alcançar povos, tribos, línguas e nações. Eu queria muito que você fizesse parte disso, né? Assistindo esse vídeo, um vídeo que eu tenho certeza que vai mudar radicalmente a sua vida e compartilhando ele aí com os seus amigos, tá bom? E o assunto que eu quero abordar hoje, eu vou falar um pouco sobre arrependimento, né? Esse tem sido um dos clamores, né? No meio do povo de Deus nesse tempo, o Espírito de Deus tem falado muito isso conosco. E justamente nesse período em que nós estamos aqui num propósito de 30 dias de jejum e de oração, trabalhando a questão do arrependimento e intercedendo para que Deus possa despertar a igreja dele nesse tempo, que eu quero compartilhar com você esse tema, arrependimento. Atos 3,19, o texto diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. Eu vou só repetir mais uma vez. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. Nos nossos dias, queridos, nunca houve tanta necessidade da igreja ensinar sobre esse assunto, arrependimento, né? Uma palavra que pode mudar radicalmente o nosso destino naquilo que se refere à salvação, né? Sem arrependimento, nós precisamos ter consciência de que a salvação ela não pode ser estabelecida. E nos dias de Pentecostes, quando acontece um dos maiores mover que a igreja primitiva experimenta, que foi o derramamento do Espírito sobre toda a carne, o apóstolo Pedro, né, sendo usado por Deus para pregar essa mensagem diante de todos aqueles que estavam assistindo esse grande episódio do derramado do Espírito Santo, ele prega essa mensagem, né? Ele anuncia o reino de Deus. E para que essas pessoas elas fossem alcançadas pela salvação, Pedro libera uma chave, ele libera uma palavra que seria determinante para que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o evangelho, elas pudessem ser encontradas e salvas. E o texto vai dizer aqui claramente em Atos 3,19. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe. O texto vai dizer: arrependam-se, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam cancelados os vossos pecados. E quando lemos isso, nós vamos perceber que o arrependimento, isso não é algo opcional. Não é algo que como pessoa eu escolho ou não. O arrependimento ele é necessário para que todo indivíduo ele receba a vida eterna. Sem isso, não é possível que um homem seja transformado pelo poder de Deus e ele possa experimentar o perdão dos seus pecados e também da sua salvação. Antes mesmo até que o próprio Jesus, né, o nosso Rei, o nosso Salvador, ele começasse a estabelecer o seu ministério, as escrituras vão mostrar que João Batista, né, o profeta João Batista, ele aparece como precursor de Jesus, pregando uma mensagem de arrependimento. E nós vamos ver que o texto vai dizer lá em Mateus capítulo 3, que o texto deixa claro: e confessando os seus pecados eram logo batizados. Ou seja, João Batista ele tinha a missão de preparar o caminho para que o Salvador se manifestasse. E antes que isso fosse estabelecido, esse caminho teria que ser preparado a partir do arrependimento. Sem isso,
não haveria possibilidades de que o Salvador se manifestasse. João Batista veio como precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho para que a salvação se manifestasse. E isso é muito profundo, porque quando se trata a respeito do Evangelho, nós vamos entender que o arrependimento não é algo opcional. Todo indivíduo que necessita de salvação, sabe, ele precisa ter consciência dos seus pecados, ele precisa se arrepender para que ele seja encontrado pela salvação. Vocês estão entendendo? Então, o que é que acontece? A missão de João era cumprir o que Isaías havia profetizado, que João seria uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para que a salvação do povo judeu se manifestasse. E essa salvação, ela não seria possível se o povo não fosse mergulhado no arrependimento. Até o próprio Jesus, quando ele anunciou o reino de Deus, ele tinha uma mensagem, e a mensagem era: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o arrependimento, ele não é opcional, mas ele é algo necessário para que recebamos a vida eterna. E quando nós nos tornamos cristãos e nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender algo aqui, deixar muito claro para você, que é um filho de Deus, que o arrependimento também ele é mais do que necessário para que tenhamos uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Esse processo de arrependimento, ele começa no dia em que eu confesso a Cristo, e ele tem que permanecer até o dia da sua volta, até o dia em que ou o Senhor virá nos buscar, ou nós partiremos dessa terra para aguardarmos o grande dia do Senhor. Então, um arrependimento para todo indivíduo que é um servo de Deus, isso é necessário para que haja uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Eu sei que os adébitos da hipergraça vão dizer que o preço já foi pago. Eu posso até concordar, queridos, em partes, né? Mas eu começo fazendo uma pergunta: se o preço já foi pago, por que Jesus morreu pela humanidade e ela não está salva? Por que Jesus se entregou pela humanidade e ela não está salva? É simples. Pelo fato de que a humanidade, mesmo tendo consciência de que Jesus é o Salvador, ela não se dispõe a se arrepender. Ela não se permite ser transformada pela obra que o Espírito Santo produz em nós. Então nós não podemos negligenciar isso. Quando você lê Mateus 5, 29, você vai ver que na graça, o próprio Jesus disse que se o teu olho te fizer pecar, arranca-o, porque é melhor do que tendo os dois sermos lançados no inferno. Jesus fez questão de falar muito mais do inferno do que do céu. E por que isso? Para que nós não corramos o risco de ir para esse lugar terrível que não foi criado por nós. Então veja o que o texto diz. Quando nós lemos Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas me dirão: Senhor, Senhor, não foi em seu nome que profetizamos? Também não foi em seu nome que expulsamos os demônios? Não foi em seu nome, ainda que fizemos muitos milagres? Porém, eu lhes direi abertamente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, todos os que praticam mal. Todo aquele que ouve a minha palavra e obedece pode ser comparado como um homem prudente. Então, o que é que nós precisamos atentar para esse detalhe? Um detalhe que é muito sério. Na maioria das vezes, essas pessoas que leem esse texto de Mateus 7, 21, elas acham que esse texto se refere a um falso profeta. Tudo bem, eu entendo seu ponto de vista, mas quando
nós encontramos esse termo aqui, Senhor, Senhor. Quando esse termo é usado no hebraico, o que esse texto quer dizer é que o Senhor, essa pessoa era uma pessoa que dava ênfase ao nome de Deus. Era uma pessoa que tinha Deus como o Senhor dela e ela estava enganada. Ela tinha consciência de que Deus era o Senhor, ela era usada nos dons, ela era uma pessoa que foi usada para curar, para profetizar, mas ela foi uma pessoa que ela não conseguiu abandonar o pecado. E a gente sabe que todo indivíduo que permanece na prática do pecado, isso é uma evidência muito clara de que não houve um verdadeiro arrependimento. Então, amados, se existe uma coisa que nós precisamos saber, é que sem arrependimento nós não experimentamos de salvação. E o arrependimento na vida do cristão, isso é algo essencial para que sejamos transformados pelo poder de Deus, pelo Evangelho. Sabe, quando nós decidimos ter o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos ter consciência dessa verdade, que o simples fato de ter Ele como Senhor e sermos usados dentro da igreja, isso não quer dizer que nós estamos vivendo uma vida de salvo, porque a vida do salvo, o que evidencia isso, é uma vida de arrependimento constante e abandono das velhas obras. Então, quando o arrependimento ele é praticado, quando o arrependimento chega na vida do indivíduo, tudo muda. O comportamento dessa pessoa muda, sabe? As atitudes dessa pessoa mudam. Então, nós estamos aqui hoje para isso, usando essas plataformas para ajudar você a compreender melhor o que é realmente arrependimento. Sabe, no Velho Testamento, essa palavra arrependimento, ela era uma atitude que era totalmente diferente daquilo que se refere ao Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, isso era uma prática em que o indivíduo ele se vestia com pano de saco, ele se cobria com cinzas e ele pranteava e se lançava ao chão e frequentemente ele derramava muita lágrima, porque aquilo era uma evidência clara do seu arrependimento. Sabe, aquilo era uma exibição externa do remorso e do retorno desse indivíduo para Deus. No Velho Testamento, quando isso acontecia, essa pessoa se rasgava, se vestia de pano de saco, se lançava na cinza e ela se humilhava diante de Deus com choro e pranto, evidenciando que essa pessoa ela estava arrependida e ela estava se voltando para Deus. Aquilo era uma exibição externa. Só que no Novo Testamento, essa prática ela não é mais encontrada como uma exibição externa, mas ela é diferente porque ela é centralizada, uma verdadeira mudança dentro do nosso coração. E isso é algo muito lindo, porque a missão do Espírito Santo é isso. A partir da pregação do Evangelho, a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, querido, tome muito medo de uma pregação que não te convence a cada dia do pecado, da justiça de Deus e do juízo. E isso, particularmente para mim, é uma das evidências mais claras do amor de Deus. Porque durante todo o Evangelho, se você atentar para esse detalhe, você vai ver que a chamada de Deus o tempo todo, sabe, até mesmo no Antigo Testamento, é Deus chamando o homem para o arrependimento. É Deus querendo reconciliar o homem com Deus. Isaías vai dizer, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, no Novo Testamento, essa atitude de arrependimento, ela tem a ver com o nosso coração. No Novo Testamento, essa palavra arrependimento, ela é um substantivo e o significado quer dizer metanoia. Só que a definição mais comum que na linguagem portuguesa a gente vai encontrar, ela quer dizer mudança de mente. Só que, porém, se nós pararmos por aí
nós vamos estar correndo o risco de perder o verdadeiro sentido do arrependimento. Porque o arrependimento, ela começa com a mente. Você ouve o evangelho, mas ele precisa terminar aqui, dentro do seu coração, dentro do meu coração, processando tudo aquilo que nós ouvimos diante de Deus, tomando consciência disso, né? E isso fica muito claro, porque se a gente correr o risco de receber essa revelação do que é a metanoia e permitir que essa informação fique só na mudança de mente, a gente vai correr um risco muito, muito, muito grande. Então, se você puder, abre aí rapidinho a tua Bíblia comigo, em Mateus 15, 19, que você vai encontrar algo muito poderoso. Sabe, se a gente se prender somente a essa ideia de que metanoia é uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, a gente vai perder a parte mais linda do que realmente significa metanoia. Porque Mateus 15, 19 vai dizer o seguinte, que é do coração que procede os maus pensamentos. Roubo, homicídio, inveja, é do coração. Então, se eu me prendo tão somente à ideia de que a metanoia, ela é algo que muda só a mente, e eu não entendo que existe uma necessidade de que aquilo que entrou na minha mente precisa acertar o meu coração de cheio, eu corro o risco de ser um indivíduo que mudou a mente, mas não mudou o coração. Eu corro o risco de ser um indivíduo que mudou o envelope, mas não mudou o motor. E sabe o que é que pode acontecer? E talvez esse tenha sido o problema de muitos, porque a mudança do coração é uma obra do Espírito gerada pelo Evangelho genuíno, quando nós nos submetemos a Deus todo dia em oração e pedimos a Ele que mude o nosso coração para que Ele cumpra o que está lá em Ezequiel, quando Ele diz que pelo Espírito dele, ele arrancaria de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Mateus 15, 19 vai dizer que é do coração que procede os maus pensamentos. Então, quando esse indivíduo, ele entende, essa pessoa, esse filho de Deus, ele entende que é somente uma mudança de mente, ao longo da trajetória, nós vamos nos esquecer que, como filhos de Deus, nós vamos passar por dias difíceis. Sabe, no meio de toda essa batalha, no meio de todo esse estreitamento de guerra que nós enfrentamos na nossa trajetória de fé, as pressões e as tentações, elas vão fazer com que muitos de nós venhamos a expor comportamentos e atitudes que a gente vai sentir vergonha disso. Por quê? Porque nos preocupamos com o envelope, com a mente, e não trabalhamos para que Deus convertesse o nosso coração ao coração dele. Aí talvez você pode olhar para mim e dizer, mas apóstolo, peraí, eu não quero ser julgado pela minha atitude. Mas querido, não sou eu que disse isso. Sabe, o Evangelho de Mateus, ele vai deixar claro aqui para a gente, quando nós lemos Mateus, vai dizer assim, pelo fruto os conhecereis. Sabe, pelas atitudes nós seremos conhecidos. Então, nós temos a importante missão nesse tempo de entender o que realmente é arrependimento. E é aí que muitos de nós temos caído, porque nós temos preocupado somente de mudar o envelope e não tratamos o nosso coração. E nas situações de tentações, de provações, nós vamos descobrir que nós estamos distante de uma verdadeira mudança. Sabe, atitudes ruins vêm à tona. Talvez você me diga, mas eu não quero ser julgado por isso. Só que Mateus 7,16 vai dizer o seguinte, pelo fruto vocês os conhecerão. E é aí que o evangelho entra em cena, é aí que o arrependimento entra em cena, porque quando o arrependimento entra em cena, sabe, o indivíduo que agora ele estava preso às velhas práticas, ele abandona isso. Existe um dicionário de Laker, que vai dizer o seguinte, que o arrependimento,
ele não é simplesmente uma mudança de costumes, de hábitos, de crença e de mente, mas é o indivíduo, ele sendo redirecionado de volta para Deus. É a pessoa quando ela toma consciência de que o que ela fez fere diretamente a santidade de Deus. Sabe, existe outra, deixa eu ver se eu acho aqui, quero ver se eu acho aqui, e isso tem mudado radicalmente a minha vida, eu acredito que você vai ser muito edificado. O arrependimento é literalmente a mudança da mente, não só em relação a planos, intenções, crenças particulares, mas uma mudança de uma personalidade inteira. Então não tem como, querido, quando você experimenta de um arrependimento genuíno, você permanecer tendo a personalidade que você tinha, sendo aquele indivíduo cheio de malícia, sabe, que peca por olhar, que peca por palavras, que peca por atitude, que no momento que a pressão vem à tona, o velho homem manifesta. E eu não estou aqui para te abater, mas eu estou aqui para te fazer compreender que a mudança e o arrependimento pelo qual a Bíblia descreve, sabe, ela tem a ver com uma mudança radical da nossa personalidade. Sabe que no meio da trajetória, as pressões, quando isso vier, você vai poder revelar o Cristo. Outro vai dizer aqui que arrependimento é um processo em que o indivíduo ele reorienta a sua mente e a sua vontade e para longe do pecado, e só que agora ele se volta totalmente em direção a Deus. Quando esse indivíduo ele realmente ele é tocado por uma ação do arrependimento, ele tem uma postura, ele deixa de lado aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, e a partir desse momento, sabe, aquilo que Deus quer para ele se torna uma vontade absoluta. Sabe, o orgulho dentro do nosso coração que às vezes ainda se torna o nosso maior inimigo, com tantos argumentos, com tanto questionamento, cai, sabe, quando o evangelho chega. Uma evidência muito clara do arrependimento, sabe, nós temos dois exemplos de uma pessoa arrependida e outra não arrependida, acontece na cruz. Sabe, no momento de maior aflição em que o nosso rei, o nosso amado Jesus, ele passando por aquele momento de agonia, as escrituras vai deixar claro que havia um ladrão crucificado à direita, outro à esquerda, sabe, mas um deles, naquele momento ele tem uma postura que muda completamente o destino desse homem. Ele diz o seguinte: nós estamos aqui porque pecamos, mas esse homem nada fez. O pecado, ele nos coloca o arrependimento nos coloca numa condição de humildade, de reconhecer o nosso estado, sabe, e nos voltarmos para o Senhor, porque depois de reconhecer o que foi que ele fez, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. E naquele mesmo momento, sabe, não deu nem tempo daquele indivíduo ser batizado. O próprio Jesus Cristo disse: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo momento, o destino daquele homem foi mudado. Porque quando o arrependimento chega, sabe, nós reconhecemos o nosso estado e nos voltamos para o Senhor. E eu sei que isso não é algo impossível, porque a obra do Espírito Santo é essa, é transformar a vida de homens que um dia estavam presos a uma vida de trevas, assim como ele mudou a minha vida, né? Passei tantos anos preso na droga, na prostituição, na mentira, no roubo, e no dia em que o Senhor Jesus me encontrou, tudo mudou. E esse tem sido um tempo que Deus tem chamado a igreja dele para esse lugar,
Sabe, esse tem sido um tempo que essas verdades elas precisam voltar a ferver dentro da gente. Você sabe por que muitos de nós nesses dias não estamos falando mais a respeito de arrependimento? Porque as coisas começaram a se tornar muito comum no meio do povo de Deus. Sabe, mentira. E nós entendemos que simplesmente dobrar o joelho ali no quarto e dizer me perdoa, está resolvido. Esse pedido de perdão não anula o teu pecado se não houver um arrependimento genuíno, que é você se voltando para Deus, permitindo que Deus te faça sentir vergonha dessa atitude e te faça voltar inteiramente para Ele, de maneira que você não volte mais a praticar aquilo que você praticava. Porque quando o arrependimento chega, o indivíduo abandona a sua velha vida. Quando o arrependimento chega, nós somos transformados pelo poder do perdão e do Evangelho. E eu cito pelo menos 3 coisas que são determinantes para mudar a nossa vida. Sabe, Salmo 119 vai falar a respeito de como nós podemos purificar o nosso caminho. Salmo 119 vai dizer, observando a palavra de Deus. Jesus disse, vocês já estão limpos pela minha palavra. Quando nós entendemos isso aí, outra senha é a questão do jejum. O jejum ele tem um poder determinante naquilo que se refere ao nosso aperfeiçoamento, à nossa santidade, à nossa vida de busca. E outra senha, confissão. Sabe, nós precisamos entender que a confissão do pecado, ela gera cura. Sabe, essas são 3 coisas que mudam radicalmente, queridos, a vida de um cristão. Depois disso, voltar-se completamente para Deus. É impossível que alguém que se voltou completamente para Deus tenha mais tempo de pecar. Porque constantemente nós vamos ter uma natureza dentro de nós que briga, tentando impedir que a obra do Espírito ela seja realizada em nossas vidas. E eu tenho certeza, sabe, de que nesse tempo muita coisa precisa ser reposicionado dentro do nosso coração naquilo que se refere à nossa santidade, sabe? E a santidade ela é uma característica definitiva da igreja, da noiva que vai encontrar com Cristo. A noiva que vai encontrar com Cristo, ela se veste de santidade. E santidade tem a ver com separação do pecado. Santidade é um indivíduo quando ele decide abandonar a prática do pecado. E isso não pode ser por lei. Isso não pode ser por imposição. Quando nós estabelecemos lei para isso, as Escrituras vai dizer que a força do pecado é a lei. Então, quando nós entendemos a importância de pegar uma senha muito maravilhosa que foi dada pelo salmista Davi, e a senha é, eu tenho prazer na tua lei. Quando você aprende a amar as Escrituras e amar tudo que Deus falou ao teu respeito, você vai descobrir que ser obediente à palavra de Deus e viver em santidade é a maior adoração que um cristão pode dar ao Senhor. Amém? E eu acho que é muito importante para nós falarmos um pouco sobre esse assunto, porque faz 17 anos que o Senhor me transformou, né? Me arrancou da vida do crime e me libertou de tantas coisas. Alguns anos atrás eu descobri que eu ainda tinha problema com a lascívia, o pecado dos olhos. E eu li algumas coisas, orei muito pedindo que Deus me ajudasse. Gastei quase 3 anos orando, pedindo para vencer isso, né? E hoje, para a glória de Deus, eu queria compartilhar com você essa mensagem. Não sei se você pode, mas se você puder, por favor, dobre o seu joelho, me permita orar por você. Assim que terminarmos essa oração, procure seu pastor, sente com ele, abra seu coração se você identifica que existe uma área da sua vida que você precisa ser liberto. E eu tenho certeza que o Evangelho, sabe, a partir do arrependimento, ele tem poder para mudar completamente a sua vida. Eu quero orar com você, por favor, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra.
e a minha oração é que ela possa acertar de cheio o coração dessas pessoas, esses amigos que estão sendo ministrados por essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir que as algemas que ainda prendia a vida dessa pessoa seja despedaçada hoje e essas pessoas sejam redirecionadas novamente para o teu coração. Eu te peço, Deus, que independente de qual seja a situação, a prisão que ela tem vivido, essas pessoas sejam ministradas pela tua glória, Senhor, e tocadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado. Eu tenho certeza que se você pegar essas palavras e orar por elas e colocar dentro de você, o teu destino vai ser ricamente transformado. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Deus abençoe. Se puder, compartilhe esse vídeo com os amigos, irmãos, e vamos anunciar o reino de Deus. Fica com Deus.